Olá pessoal do terceirão, tudo bem? A aula de hoje é a aula da frente B, a aula número 11, e o tema é coesão, parte 2. Vamos lá? A gente já viu na aula passada o que é coesão textual, mas vale a pena a gente retomar esse conceito porque ele é bem importante. Então vejam lá. Dá-se o nome de coesão ao efeito de unidade promovido por um conjunto de recursos textuais que criam entre seus vários segmentos uma relação de interdependência. Então, gente, como nós já vimos, um texto ele não é um emaranhado de frases soltas. Um texto ele precisa mostrar unidade. As várias partes que compõem um texto mantêm entre si uma relação de interdependência. E essa interdependência, essa unidade textual, nós chamamos de coesão e há vários recursos para construí-la, beleza? Vejam lá, hoje a gente vai falar especificamente sobre um tipo de coesão que é a coesão referencial, que é aquela coesão que evita a repetição de termos, que é característica dos textos escritos, beleza? Então, a coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos aos quais se referem. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Exemplo 1. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha, apesar de ser uma menina calma e inteligente. Os termos ali já estão em destaque, mesmo assim, eu vou usar o pincel aqui para reforçar, tá? Então vejam lá, moçada, Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada. Esse pronome, ela, está retomando, obviamente, aqui, Ana Elizabeth. Mas vejam como funciona a coesão. Sem esse primeiro período aqui, ó, que compõe o parágrafo, tá? Esse ela não tem significado. Aliás, a palavra pronome significa justamente isso, né? Uma palavra que substitui ou acompanha um nome. O pronome sozinho, ele não diz nada, ele depende do contexto para o preenchimento aí do seu valor semântico ou simplesmente do seu significado. São essas relações entre vários segmentos de um texto que nós chamamos de coesão, beleza? Então veja só, aqui utilizou-se o recurso do pronome, né, como elemento de referência, não é isso? Coesão referencial, ó, ela fica apavorada quando fica sozinha. Aqui, gente, talvez vocês não tenham notado, mas a gente também tem um recurso de coesão, né, que a gente chama de elipse. Lembram lá da aula passada, né? Quando um termo fica subentendido, a gente omite esse termo, né? A gente chama esse recurso de elipse. A gente tem, no caso aqui, um sujeito elíptico, oculto ou desinencial, não é isso? Apesar de ser uma menina calma e inteligente. E aqui um outro recurso interessante, ó, menina é um termo que funciona como sinônimo de Elizabeth, não é isso? A gente chama esse recurso de expansão lexical, esse jogo de sinônimos que a gente cria ao longo do texto para evitar a repetição de um termo, tá bom? Então vejam lá, nesse exemplo, o termo referente a Ana Elizabeth, todas as vezes que o referente precisa ser retomado no texto, podemos utilizar outras palavras para que os leitores possam retomar e recuperar a ideia. É bastante frequente o uso de figuras de construção, sintaxe, como é o caso de elipse, né? Para a coesão textual, como as anáforas, elipses e expansão lexical. Gente, o que são anáforas? Anáfora é essa referência a termos que já foram anteriormente citados. Eu posso dizer, por exemplo, que o ela aqui tem um valor anafórico, porque retoma um termo que foi anteriormente citado, beleza? Aí a gente tem um segundo exemplo, tá? Eu tirei do material de vocês mesmo. Ó, as crianças fazem barulho o dia todo, elas têm esse direito e eu as defendo nisso. Percebam lá, gente, ó, elas, mais uma vez o pronome aqui que retoma crianças, né? Tem esse direito, ó, direito de fazer barulho o dia todo, né? Esse também é um pronome demonstrativo. Agora vejam só, a expressão direito faz referência a fazer barulho, né? Eu as defendo, ó, as crianças. Aqui um pronome oblíquo, tá? Aqui eu utilizei um pronome do caso reto porque elas é sujeito do verbo ter, né? Mas defendo é objeto do verbo defender. Opa, perdão, gente. As aqui, né? É objeto do verbo defender, por isso a gente está usando o pronome correspondente, que é um pronome oblíquo, não é isso? E nisso é nesse direito, não é? De fazer barulho, beleza? Simples, né, gente? Vamos lá? Embora, de uma forma geral, as repetições devam ser evitadas nos textos escritos, elas podem, em algumas situações, ser utilizadas
como um recurso expressivo para a criação de certos sentidos. É o que acontece, por exemplo, no poema Quadrilha do Carlos Drummond de Andrade. Vejam lá. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Percebam aqui, gente, que a repetição proposital dessa expressão que amava, com algumas variações, tá? Eu até esqueci de sublinhar aqui, ó, algumas ocorrências. Que amava, beleza? Essas repetições, elas não constituem um problema no texto, muito pelo contrário. Elas são um recurso expressivo, são um recurso de construção de significado, beleza? Vejam só, o que é uma quadrilha? É uma dança típica aí do período das festas juninas, das festividades, né? Aí de junho, julho, enfim, em que há uma troca de pares, uma troca de casais. Segundo Drummond, nesse poema, o amor também é uma espécie de quadrilha. Por quê? Porque João ama Teresa, que por sua vez ama Raimundo, que ama Maria, que ama Joaquim e assim por diante. Essas expressões aqui, ó, que se repetem, significam a repetição de uma ação, que é o amor, esse amor desencontrado, beleza? Cria-se aqui, portanto, uma relação de subordinação entre essas orações, cria-se aqui um efeito que não é um efeito indesejado, muito pelo contrário, é um efeito expressivo importante para a construção do texto, beleza? Para encerrar, eu vou fazer um teste aqui com vocês. É um teste de uma universidade estadual, Universidade Estadual do Ceará, sobre um texto aí do Lima Barreto, Não se zanguem. Tá? O Lima é um autor que a gente já conhece, ele viveu aí final do século XIX, início do século XX, e é o grande cronista dos subúrbios do Rio de Janeiro desse período aí, tá, gente? Do comecinho do século XX, virado do século XIX para o século XX, tá bom? Vejam lá, cartomancia entrou decididamente na vida nacional. Bom, a cartomancia, né, é a prática de se ler aí o futuro através da leitura das cartas, né? Beleza? Então, vou sublinhando aqui umas palavras importantes. Então, a cartomancia entrou decididamente na vida nacional. Os anúncios dos jornais, todos os dias, proclamam aos quatro ventos as virtudes miríficas das pitonisas. Ó, quem seriam as pitonisas? As pitonisas seriam as cartomantes. Para não utilizar aqui, gente, o termo cognato cartomante de uma forma tão próxima com cartomancia, ele optou pelo termo pitonisas. Bom, quem eram as pitonisas? As pitonisas eram figuras lá da antiguidade clássica, da mitologia clássica, que justamente previam um futuro, beleza? Não tenho absolutamente nenhuma ojeriza pelas adivinhas. Gente, mais um termo aqui que ele está utilizando, adivinhas, pitonisas, né? Forma-se aqui um jogo de sinônimos através daquilo que a gente chama de expansão lexical, essa criação de sinônimos, né? De palavras com um valor semântico idêntico ao longo do texto, tá? Acho que até são bastante úteis, pois mantêm e sustentam nosso espírito em nosso espírito, essa coisa que é mais necessária à nossa vida que o próprio pão à ilusão. Noto, porém, que no arraial dessa gente, né, que lida com o destino, mais uma vez as adivinhas, as pitonisas, reina a discórdia, tal e qual no campo diagramante. A política, que sempre foi inspiradora de azedas polêmicas, deixou um instante de selo e passou a vara à cartomancia, ou seja, deu a vez à cartomancia. Duas senhoras, ambas ultravidentes, cartomantes, portanto, extralúcidas e não sei o que mais, aborreceram-se, aqui faltou, né, gente? Aí um hífen, tá? Para separar o verbo do pronome. E anda uma delas a dizer da outra cobras e lagartos. Então, se desentenderam e estão falando mal aí uma da outra, né? Como se pode compreender que duas sacerdotisas do invisível, gente, um outro termo, né? Não se entendam e deem ao público esse espetáculo de brigas tão pouco próprio a quem recebeu dos altos poderes celestiais virtudes excepcionais? A posse de tais virtudes deveria dar a elas, aqui, né, gente, um pronome, uma mansuetude e uma tolerância, um abandono dos interesses terrestres, de forma a impedir que o azedume fosse logo abafado nas suas almas extraordinárias e não rebentasse em disputas quase sangrentas.
uma cisão, uma cisma nessa velha religião de adivinhar o futuro. Ó, gente, de novo, né, uma referência à cartomancia. É fato por demais grave e pode ter consequências desastrosas. Suponham que F tenta saber se a cartomante X, aqui finalmente ele usa o termo cartomante, né? Beleza? Se a coisa é essencial à sua vida, vai dar se a cartomante, que é dissidente da ortodoxia, por pirraça diz que não. O pobre homem aborrece-se, vai para casa de mau humor e é capaz de suicidar-se. O melhor para o interesse dessa nossa pobre humanidade, sempre necessitada de ilusões, venham de onde vier, é que as nossas cartomantes vivam em paz e se entendam para nos ditar bons horóscopos. A questão diz o seguinte: a referenciação textual pode ser definida como a retomada de termos, ideias que garantem a coesão e a progressão do sentido do texto por meio de elementos linguísticos. A gente falou sobre isso lá no começo da aula, né? Um exemplo desse procedimento, ao longo da Crônica de Lima Barreto, se dá com o uso do termo cartomantes, que é retomado por alguns referentes textuais, estabelecendo diferentes sentidos com estes referentes. Atente ao que diz a seguir a respeito disso. Ao substituir cartomantes pelo termo pitonisas, o autor pretende mostrar que o trabalho da cartomancia tem uma longa tradição histórica. Olha, gente, as pitonisas eram as videntes, né, lá da mitologia clássica, lá da Grécia Antiga, não é isso? Portanto, a uma é verdadeira, não é isso? Ao associar as cartomantes às pitonisas, né, essas figuras aqui importantes da mitologia clássica, o autor associa a predição do futuro, ou seja, a arte de ver o futuro, a uma longa tradição enraizada historicamente, tá? Ou pelo menos enraizada aí na literatura, né, na mitologia clássica, tá bom? 2. Ao afirmar no terceiro parágrafo que não tenho nenhuma ojeriza, ojeriza significa aversão, nenhum tipo de rejeição pelas adivinhas, o autor recupera cartomantes pelo termo adivinhas. Verdade, né? Justificando que a prática de adivinhar o futuro cumpre sua função útil e necessária no cotidiano das pessoas, que é a função de iludir. De fato, gente, ele fala mesmo isso no texto, né? Elas cumprem uma função importante, segundo o autor do texto, que é a função de alimentar a ilusão, né? Aí a opinião dele, tá bom? Ao se referir às cartomantes, item 3, pela expressão dessa gente que lida com o destino, o autor se apresenta numa relação afetuosa de muita proximidade com as cartomantes. Na verdade, gente, o texto ele é uma crítica às cartomantes, principalmente ao fato das cartomantes, que lidam com uma matéria tão importante que seria o futuro, né, prender-se a birras e desentendimentos, né, que levam as cartomantes aí ao enfrentamento e talvez agir por birra. Ele usa aí um exemplo hipotético, né, de uma cartomante que por birra se nega a dizer o futuro a uma pessoa que ele consulta. Tá? Portanto, a 1 e a 2 verdadeiras, portanto, aí a letra B. Tá bom? Gente, qualquer dúvida, entre em contato conosco lá pela plataforma. Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau!